Partiu Roberto, perna esquerda, partiu a bomba! Gol! Como sempre, seguir com o técnico brasileiro ou você está pensando num técnico estrangeiro? Eu estou pensando num técnico estrangeiro. Falei, então só tem um nome, Ancelotti. Quando se fala em Copa do Mundo, emoção e narração histórica, um nome domina a memória coletiva do brasileiro, Galvão Bueno. Mas em uma entrevista recente, Galvão foi além da nostalgia. Ele falou sobre reinvenção, criticou narradores atuais, revelou bastidores impensáveis da televisão e admitiu ter medo da inteligência artificial. E alguns trechos são, no mínimo, polêmicos. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente vai além do corte superficial e entra no contexto completo. Logo no início da entrevista, Galvão define sua identidade profissional. Ele não se coloca apenas como narrador. Ele se coloca como alguém que transforma jogo em sentimento. Essa frase é central para entender tudo o que vem depois. Porque, para ele, narrar não é descrever, é provocar emoção. E isso explica sua resistência a certas mudanças do mercado. Que foi o que eu fiz lá nesses 40 anos. As chamadas de Copa do Mundo da Globo tem minhas narrações. Então é muito bacana, né? É uma história que eu deixei por ali, mas vira a página e vamos para outro caminho. A Copa do Mundo nós vamos ter uma transmissão de 32 jogos, todos os jogos do Brasil, até onde for o Brasil, eu espero que lá, a final, lá em New Jersey. Esperamos você gritando Hexa. Aqui ele assume algo simbólico. Ele reconhece que construiu uma era na Globo. As chamadas de Copa tinham sua voz. As finais tinham sua marca. Mas ele deixa claro, virou a página. Agora fala de consórcio comercial, multiplataforma, novos contratos. Não é só mudança de emissora. É mudança estrutural de modelo de mídia. Mas eu só acho que às vezes estão gritando demais. Não precisa berrar tanto para fazer uma transmissão. Sobe na hora do lance, sobe na hora daquele momento, fala uma coisinha aqui. Aqui começa uma das partes mais sensíveis da entrevista. Sem citar nomes, Galvão faz uma crítica clara ao estilo moderno de narração. Ele questiona o excesso de volume. Questiona a necessidade de gritar o tempo inteiro. Para ele, emoção não é barulho. E essa fala atinge diretamente uma nova geração que aposta em intensidade constante. É uma crítica técnica, mas inevitavelmente vira debate geracional. Aí, fazer o quê? Não tem. Vamos fazer o Jornal Nacional no intervalo. O intervalo são 15 minutos. E o Cid Moreira e o Sérgio Chapelin estavam lá para fazer o Jornal Nacional. Então vamos lá. Paulo Roberto falou, não, mas cara, meu amigo muito querido, parceiro, trabalhando 15 anos juntos. Mas na época ainda não, ele era técnico da seleção. E, preciso que você segure um pouquinho no vestiário, porque eu acho que não vai dar para botar o Jornal Nacional inteiro dentro desse time. Não vai mandar, não, a gente... Ele não ia falar não. E a Argentina? Aí tem uma figura que me faz uma falta muito grande. Talvez seja o cara com quem eu mais tenha discutido na vida, nos meus 51 anos de televisão, mas era uma amizade gigantesca. O Marco Mora, que era o nosso diretor, e quando foi do falecimento dele, 2 pessoas falaram no Jornal Nacional dele, 2 amigos mais ligados a ele, Lima Duarte e eu. E a gente estava no mesmo hotel da galera da Argentina. Então, todo dia depois do jantar, tomava um cafezinho, tomava um negocinho ali, junto com o presidente, com os diretores. E aí o Marco Mora teve a cara de pau de falar pro cara, eu não lembro se foi diretamente ao Grondon, não quero, mas deve ter sido o Grondon, que era o presidente. E ele falou, olha, eu não tenho como segurar, meu técnico é meio maluco. Acho que era o Alfio Basile, se não me engano. Ele não vai ficar, com 12 minutos ele quer já estar dentro do campo, não tem jeito, vai só confusão, mas não pode, não dá, não sei o quê. Aí aconteceu uma coisa que eu não pude imaginar. Ele falou, então faz o seguinte, quando eles entrarem pro vestiário, eu tranco a porta por fora e te dou a chave. Na hora que achar que pode liberar, você abre a porta, o time entra. Mas era tanta gente chutando a porta, batendo, querendo sair. E passaram uns 17 minutos lá dentro. Quando abriu, quando a porta, eles saíram que nem louco. Eu só acho que não deu muito certo, não, porque deve ter entrado muita raiva no segundo tempo, ganharam 3-2. Mas o espaço estava ali. Trancamos a seleção da Argentina dentro do vestiário, lá em Santiago do Chile. Que loucura! Esse talvez seja o relato mais chocante. Durante a Copa América de 1991, o jogo ia conflitar com o Jornal Nacional. A solução?
Segundo Galvão, a delegação argentina foi mantida no vestiário com a porta trancada por fora para dar tempo de exibir o telejornal. Ele conta como bastidor curioso. Mas hoje isso seria um escândalo diplomático. Ele mesmo admite, hoje seria impensável. Esse trecho mostra como o futebol e a televisão funcionavam sob outra lógica de poder. Você usa IA, inteligência artificial? Eu tenho medo de IA, que é uma coisa terrível. Eu tenho medo. É claro que eu uso, mas eu tenho medo. Por exemplo, eu aprendi coisas com alguns gente, já falei do Boni. Aprendi com o Pelé. Com 3 Copas do Mundo juntos, criamos uma amizade. E o Pelé era a pessoa mais conhecida do mundo. E um caráter, uma bondade, uma gentileza. Ele nunca falou não para ninguém, para nada, para isso, para aquilo. Um dia eu falei, tá difícil, sei lá onde que a gente estava, que lugar do mundo a gente estava. A gente não consegue mais nem jantar. Aí, você atende todo mundo na hora. Ele falou, entende, o jeito dele. Nós vivemos do carinho deles. Então nós temos que ser eternamente carinhosos com eles. Isso eu nunca mais me esqueci, nunca disse não para nada. Hoje eu tenho dito não, tiro foto, dou autógrafo, para gravação. Porque você faz uma gravação, a pessoa bota lá na sua internet, lá não sei aonde, faz a postagem, e esse povo do IA, eles conseguem pegar aquilo e transformar na coisa completamente diferente. E com perfeição, né? Eles usam um trecho da sua voz. Eu já vendi cada coisa sem saber com esse negócio de IA, então eu tenho muito medo. Mas você já teve problema? Não, eu prefiro dar risada. Tá. Mas o que não é legal, não é? Você não licenciaria sua voz para IA, para alguma IA, por exemplo? Eu acho que já fiz. Eu fui só... Curioso é que foi um recorde mundial. Eu fiz um contrato com o TikTok, em que eu passei 2 dias gravando as palavras, não tinha nada de uma vez com a outra. Mas era uma lista de milhares e milhares de palavras. Eles guardaram isso, os chineses são danados, eles guardaram isso, e a pessoa entrava no aplicativo e fazia uma pergunta para o Galvão e respondia. E pedia para falar alguma coisa e falava, saía a montagem na hora. Eu não sei exatamente quanto foi. Alguém pode me ajudar aí quanto foram? 6 bilhões de visualizações. 6 bilhões de visualizações. Gente, 6 bilhões de que visualizações. loucura. É perigoso esse Ué, para quem tava com medo, até que hoje não, conheço medo. Galvão surpreende ao admitir receio real da tecnologia. Ele afirma que já utilizaram sua voz artificialmente para vender produtos. Conta que gravou milhares de palavras para um projeto no TikTok que alcançou bilhões de visualizações. Mas faz um alerta. Hoje é possível recriar imagem e voz com perfeição. E ele questiona: como saber o que é verdadeiro? Essa parte da entrevista sai do futebol e entra em um debate muito mais amplo: credibilidade na era digital. Seleção brasileira com Ancelotti. Vou falar alguns nomes aqui, pode ser um jogo rápido, assim. Vamos lá. Você falou aqui no início da nossa conversa, né, sobre essas semelhanças de 94 com 2026, 24 anos de jejum, a seleção chegando desacreditada, embora tenha melhorado aí com o Ancelotti. Copa nos Estados Unidos também. Você vê semelhanças dessa com aquela que você eternizou na voz do Tetra? São tempos diferentes, a forma de jogar futebol é diferente, a cabeça dos jogadores é diferente. Eu tenho grandes amigos daquela seleção, do técnico, do Parreira, Zagallo se foi, mas de tantos jogadores ficaram amigos pro resto da vida. Hoje é difícil você até fazer uma amizade com algum jogador, porque é um mundo à parte. Então a coisa está um pouco diferente. E a resposta que eu tenho mais obtido quando pergunto o que é necessário para se ganhar a Copa do Mundo é o grupo, é o vestiário, é o espírito. Essa palavra espírito veio do Parreira, é o espírito. Então eu espero que a seleção brasileira possa ter esse espírito, possa ter essa identidade, porque sem isso hoje não se ganha absolutamente nada. Antes do jogo Brasil-Coreia na Copa do Catar, o Rodrigo Paiva, então, diretor de comunicação da CBF, um grande amigo, que entendia muito mais do assunto do que quem veio depois, o Rodrigo Paiva disse: o presidente queria saber se você pode almoçar com ele. Eu falei: claro, lógico. Por dois motivos. Primeiro, porque eu estou almoçando com o presidente da CBF, e segundo,
por uma questão de educação. E ali conversamos, falamos disso, falamos daquilo, E eu disse a ele, o senhor está errado porque de uma coisa. O Tite já tinha avisado que qualquer que fosse o resultado, no dia seguinte do último jogo da Copa, ele não seria mais técnico da seleção brasileira. Você já devia ter um técnico. Para no dia seguinte, o técnico do Brasil é fulano. Vamos esperar um pouquinho, em janeiro a gente volta a falar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu perguntei a ele, ele me perguntou, para você quem seria? É para falar? É um dos motivos desse almoço. E eu falei, tá bom, mas eu tenho uma pergunta antes para fazer. Você vai, como sempre, seguir com o técnico brasileiro ou você está pensando num técnico estrangeiro? Eu estou pensando num técnico estrangeiro. Eu falei, então só tem um nome, Ancelotti. É o maior vencedor de todos. Ele nunca dirigiu uma seleção em Copa do Mundo. Ao comparar 1994 com 2026, ele evita simplificações. Diz que o futebol mudou, o jogador mudou, o ambiente mudou. Mas uma coisa continua decisiva: espírito coletivo. Segundo ele, essa foi a resposta mais repetida por campeões que entrevistou. Sem grupo forte, não há título. É uma visão psicológica e estrutural do sucesso. A entrevista revela 3 Galvões: o narrador histórico, o empresário adaptado à nova mídia, o crítico técnico da geração atual. Ele pode mudar de emissora, pode mudar de plataforma, mas não muda a essência. E agora eu quero saber de você: Galvão ainda é o maior narrador da história? Ou virou símbolo de outra era? Comenta aqui embaixo. E se você gosta de análise profunda com contexto e timestamp, se inscreve no canal. Aqui a gente não entrega só opinião, entrega referência.